Vamos falar agora sobre o conjunto dos números racionais. Vamos verificar a definição. Chama-se de conjunto dos números racionais que, então seu símbolo é a letra Q, os pares ordenados ou frações A e B, em que A é um elemento do conjunto dos números inteiros, assim como B também é elemento do conjunto dos números inteiros, desde que B seja diferente de zero. Vamos verificar isso através de exemplos. 2 terços é um elemento do conjunto dos números racionais. Por quê? Porque tanto o 2 quanto o 3 são números inteiros e eu tenho aqui um número representado na forma de fração. Qualquer número representado na forma de fração, cujo os números são números inteiros, com exceção do zero, se ele for o divisor, é um número inteiro, é um número racional. Outro exemplo, menos 3 quintos. Também é elemento dos números racionais. Por quê? Porque tanto menos 3 quanto 5 são números inteiros e está escrito na forma de fração. Outro exemplo, menos 9 sobre 11. Menos 9 11avos. Também é um número racional. Menos 9 é um número inteiro. E o 11 também é um número inteiro. Está escrito na forma de fração, logo é um número racional. Então, nós podemos perceber que, assim como os números naturais e também os números inteiros, os números racionais são infinitos. Os seus elementos são infinitos. E também podemos perceber o seguinte, que tanto os números naturais quanto os números inteiros são elementos dos números racionais. Por quê? Por exemplo, o número 3, nós sabemos que é um número inteiro. Eu posso escrever na forma de fração, 3 dividido por 1. Ou seja, eu escrevi o número 3 na forma de fração, sendo que os dois números são números inteiros e o divisor é diferente de zero. Logo, posso concluir que o número 3 é um número racional e também ele é um número natural. Menos 5. Menos 5 eu posso também escrever na forma de uma fração. Menos 5 é igual a menos 5 sobre 1. Ou seja, eu peguei o menos 5 e escrevi ele na forma de fração com dois números que são números inteiros, sendo que o número divisor é diferente de zero. Logo, menos 5 também é um número racional e também é um número inteiro. Então, dessa forma, podemos verificar com esses exemplos que qualquer que seja o número, o elemento do número inteiro e o elemento do número natural, eles também serão elementos dos números racionais. Vamos verificar agora algumas definições, que serão muito importantes quando nós formos estudarmos outros assuntos no campo da matemática. O primeiro deles diz o quê? Que o número racional A sobre B é igual ao número racional C e D. E isso equivale a dizer que, se pegarmos o elemento A e multiplicarmos com o elemento D, vai dar como resultado o elemento B vezes o elemento C. Vamos verificar isso através de um exemplo. Eu vou chamar de A o número 2. Então, o A é o 2. E vou chamar de B o 3. 2 terços é o mesmo que 4 sextos. Né? Por quê? Porque se eu quisesse simplificar o 4 sextos, eu poderia dividir o 4 por 2 e o 6 por 2 e daria como resultado 2 terços. Então, menos o 4 sextos é igual a 2 terços. E é equivalente a pegar o número 6 e multiplicar com 2 e igualar com o 3 multiplicado com 4. Ou seja, é multiplicar o divisor de um com o dividendo do outro. 2 vezes 6 é igual a 3 quartos. Nós sabemos que 2 vezes 6 é igual a 3 vezes 4, que temos como resultado o número 12. Outro exemplo. Menos 3 dividido por 5 é o mesmo que menos 9 dividido por 15. Por quê? Porque se eu dividir o menos 9 por 3,
vai dar menos 3. E se eu dividir o 15 por 3, vai dar 5. Então, menos 3 quintos é o mesmo que menos 9 por 15 avos. E eu posso tranquilamente dizer que isso aqui é equivalente a pegar o 15 e multiplicar com o 3, que é menos 3, entre parênteses, 15, é igual a pegar o 5 e multiplicar com menos 9. Ou seja, multiplicar o divisor de um com o dividendo do outro. E que nós sabemos que vai dar como resultado menos 3 vezes 15. 3 vezes 15 é 45. Como os números possuem sinais diferentes, o resultado é um número negativo, que é o mesmo que 5 vezes 9, que nós sabemos que também vai dar 45, mas como o 9 é negativo, vai dar como resultado também o menos 45. Então, esta é a propriedade da igualdade. Vamos verificar agora a definição da igualdade, né? Vamos verificar agora a definição da adição. Então, se eu pegar o número racional A e B e somar com o número racional C e D, vai dar como resultado, é o mesmo que pegar o elemento A e multiplicar com D, depois somar com o produto do elemento B com o C e dividir pelo elemento B, pelo produto do elemento B com o D. Ou seja, vamos verificar através de um exemplo com números. Então, vou pegar o 3, vou chamar de A de 3, pode ser qualquer número inteiro. Vou colocar um 3 porque fica mais simples. Então, vou chamar de A o número 3 e o B o número 2. E vou chamar o C de número 5 e o D de número 7. Isso aqui é o mesmo que pegar o 7 e multiplicar com 3, mais pegar o 2 e multiplicar com 5. Ou seja, pegar o divisor de um e multiplicar com o dividendo do outro. Sendo que eu tenho que colocar entre eles o sinal de mais. Justamente por causa desse sinal de mais aqui. E dividir pelo produto dos seus divisores. Então, dividir por 2 vezes 7. Ou seja, eu posso tranquilamente somar dois números racionais e transformar esses dois números racionais em apenas um único número racional. Que vai dar como resultado o quê? 3 vezes 7 vai dar 21. 2 vezes 5 vai dar 10. Dividido por 2 vezes 7, 14. Vai dar como resultado, 21 mais 10 vai dar como resultado 31. E embaixo eu coloco o número 14. Ou seja, 3 sobre 2 mais 5 sobre 7 é o mesmo que 31 sobre 14. Eu peguei dois números que são racionais e transformei em um único número racional. E eu posso fazer isso com quaisquer que seja esse número racional, seja ele positivo, negativo, tanto faz. Vamos mais um exemplo. Vamos verificar mais um exemplo. Menos 3 sobre 2 mais 7 sobre 5. Mesma coisa. Pego 5, multiplico com menos 3, divisor de um com o dividendo do outro. Repito o sinal de mais, por causa desse mais aqui. Pego 2 e multiplico com 7. Divisor de 1, multiplico com o dividendo do outro. E embaixo eu coloco o produto dos seus divisores. 2 vezes 5. 2 vezes 5. Eu vou ter como conclusão, 5 vezes 3 é 15, mas como o 3 é negativo, eu tenho que manter o sinal de menos. Mais 2 vezes 7 é 14. E embaixo eu coloco o produto. 2 vezes 5 é 10. Menos 15 mais 14, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então, 15 menos 14 vai dar 1. Como o maior é 15, o sinal dele é negativo,
eu mantenho o sinal negativo. E embaixo eu só preciso repetir o número 10. Ou seja, menos 3 sobre 2, somado com 7 sobre 5, somar esses dois números racionais, vai dar como resultado um único número racional. Nesse caso, deu como resultado menos 1 sobre 10. Temos aí a definição da adição. E agora nós vamos verificar a definição da multiplicação. Todas as três definições serão muito importantes para estudos posteriores. Seja o número racional A sobre B multiplicado com o número racional CD é o mesmo que vai dar como resultado um único número racional, que é o produto de A, C, dividido com o produto de B e C. Vamos verificar um exemplo. Eu vou chamar de A o número 2, que é um número inteiro, e eu vou chamar o B de número 5, que também é um número inteiro. E eu vou multiplicar vou chamar de C o inteiro 3, e o número D eu vou chamar de 7. Temos aí o produto de dois números racionais. E vai dar como resultado um único número racional. Ou seja, é o mesmo que eu pegar o 2 e multiplicar com 3 e dividir o 5 multiplicado com 7. Ou seja, eu multiplico, quando se trata de produtos de números racionais, eu multiplico os seus dividendos, 2/3, 2 e 3, e divido pelos seus divisores, 5 e 7. E vai dar como resultado 2 vezes 3 é 6, e 5 vezes 7 é 35. Ou seja, eu peguei o produto de dois números racionais e transformei em um único número racional. Isso vale para quaisquer que sejam esses números racionais. Vamos verificar agora mais uma definição, utilizando os números racionais. Na fração A e B, A dividido por B, A é um numerador e B é um denominador. Se A e B são primos entre si, isto é, se o MDC de A e B for igual a 1, ou seja, se o único número que eu posso dividir tanto A quanto B é o número 1, ou seja, só existe um divisor que serve tanto para um número quanto para o outro, ou seja, o MDC entre A e B é o número 1, só existe esse. Então, dizemos que A dividido por B, A sobre B, é uma fração irredutível, ou seja, eu não posso reduzir mais essa fração. E nós temos como exemplo embaixo, né? 2/3 é uma fração irredutível. Por quê? Porque não tenho como subtrair mais esse número, não tenho como diminuir esse número, não tenho como transformar esse 2/3 em outra fração menor do que 2/3. Da mesma forma que os 5/7 e também o 11 sobre 13/. Veja que todos esses três números racionais, eles são formados por números inteiros e também são números primos, né? Porque 2, 3, 5, 7, 11 e 13 são números primos. Então, fração entre números primos é um número irredutível. Veja que 5 dividido por 15 não é um número irredutível. Por quê? Porque eu tenho como dividir esses dois números por um número que seja diferente de 1. O 5 eu sei que divide por 1 e o 15 também. Mas eu também posso dividir o 15 e o 5 por outro número. Eu posso dividir o 15 por 5 e também posso dividir o 5 por 5. Os dois números são divisíveis por 5. Que vai dar como resultado 5 dividido por 5 é 1 e 15 dividido por 5 é 3. 5 por 15 não é um número irredutível, mas 1/3 é, né? Porque teve como resultado o número 1 e embaixo o número inteiro, que também é um número primo. Outro exemplo. -8
por 16. Nós sabemos que esse número não é irredutível. Por que não é irredutível? Porque eu posso reduzir. Eu posso tranquilamente pegar o menos 8 e dividir por quem? Por 8. E posso pegar o 16 e dividir também pelo 8. E vamos ter como resultado, menos 8 dividido por 8 vai dar menos 1. E embaixo, 16 dividido por 8 vai dar como resultado o número 2. Agora sim, eu peguei um número que era redutível e transformei em um número irredutível. Menos 1 sobre 2 é um número irredutível. E claro, assim como existem infinitos números primos, são infinitos os números irredutíveis. Então espero que você tenha acompanhado o vídeo até aqui. Não se esqueça de compartilhar todos os vídeos. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e deixe lá o seu like. Eu vejo você no próximo vídeo. Vamos continuar a estudar o conjunto dos números racionais. Até lá!